Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Sabedoria. Nós continuamos falando sobre o tolo e o sábio. Sabedoria ou tolice? O que nós vamos escolher para as nossas vidas, para que então sejamos bem-sucedidos? Em Provérbios capítulo 26, versículo 11, diz assim: como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato, o tolo, repete a sua insensatez, repete a sua tolice. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato, o tolo, repete a sua insensatez. Significa, erra constantemente e não aprende. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 2 diz: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal, para aquilo que é errado. Por mais que alguém fale, existe dentro dele uma decisão. E, geralmente, eles desprezam a sabedoria, os conselhos regados de sabedoria, os conselhos dos sábios, e buscam conselhos nos tolos. Isso aí está cheio, literalmente. O contraste entre o tolo e o sábio. Vamos lá? A Bíblia frequentemente contrasta o tolo com o sábio, mostrando que a sabedoria é a chave para uma vida reta e feliz. Bem-aventurados são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Lembra sobre isso? Está lá no Salmo 1. Bem-aventurado, feliz é esse que busca no Senhor sabedoria, o entendimento na sua lei de dia e de noite. O sábio busca a sabedoria de Deus, aprende com os seus erros também, age com discernimento e vive em obediência à palavra de Deus. O que é aprender com os seus erros aqui? Significa que quando ele fala aquilo que não deveria ser falado, ele volta, pede perdão, pede desculpas, diz: me precipitei, eu errei, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter agido daquela forma. E ele corrige esses seus erros e ele volta a praticar aquilo que ele deveria. Alguns exemplos bíblicos para nós entendermos sobre isso. Um deles é o rei Roboão. Ele se encontra em 1 Reis, capítulo 12. A história dele, a história de Roboão, demonstra como a falta de sabedoria e a inclinação para a tolice podem levar à divisão de um reino. Ele até ouviu o conselho de alguém, ele até parou para ouvir, mas ele ouviu quem não deveria, e com isso ele sai para uma guerra, ele sai para uma tomada de decisão, literalmente baseado na fala de alguém que já tinha um plano contra ele. Quem deu um conselho para Roboão foi alguém que já tinha um plano em dividir o seu reinado, em fracassá-lo, em matá-lo durante todo aquele momento de guerra, de conquista que aparentemente ele teria. Uma emboscada foi preparada através da fala de alguém que ele não deveria ter dado ouvido. E assim, ele divide um reinado. E muitas vezes nós estamos trazendo divisões para o nosso meio, seja dentro de uma igreja, seja dentro de uma casa ou em qualquer ambiente que estejamos. O tolo, por não ouvir os sábios, por não dar ouvido aos sábios, ele vai trazer divisão para si e para todos aqueles que estão à sua volta. Ele vai prejudicar o mandamento. Ele acha que está conquistando, mas o que de fato ele está fazendo é dividindo. Podemos também olhar e ver uma sabedoria e uma tolice na edificação da casa.
aqueles dois homens que edificaram a sua casa. Um edificou sobre a rocha, sábio, o outro edificou sobre a areia, sobre o que ele achava, sobre o que ele pensava, sobre aquilo que ele entendia como o melhor, não avaliou a situação, não buscou entender, foi precipitado, agiu pelas suas emoções, literalmente, ele estava baseado em uma estratégia falida, um conselho de alguém, talvez, não sei. Em Mateus mostra isso, em Mateus capítulo 7, versículo 26 e 7. Jesus, ele compara o tolo com aquele que constrói sua vida sobre fundamentos estáveis, que desmoronam diante das provações. Geralmente, os tolos, eles não têm amigos de verdade, e esses amigos jamais serão um alicerce para que eles construam a sua própria vida baseado também nessa amizade. Geralmente, tolos, pessoas tolas, eles buscam pessoas temporais, pessoas para satisfazerem o seu momento, aquilo que lhe agrada para aquele momento, aquilo que eles estão buscando naquele momento. Mas vamos pensar aqui sobre o homem que fracassou ao construir, o tolo que construiu a sua casa na areia. Ele fez todo o investimento, ele pegou o seu dinheiro, foi até a loja de material para construção, ele investiu ali, ele gastou o que tinha ou talvez o que não tinha. Para quê? Nada. O tolo é exatamente assim, ele investe o tempo, ele investe a sua vida, os seus dias, suas semanas, tem tudo baseado em tolice, e depois ele vê tudo desmoronando, e depois ele vai colocar a culpa, seja em pessoas ou até mesmo em Deus. Ah, porque ninguém me ajuda. Ah, porque ninguém me falou nada. Ah, porque ninguém me mostrou sobre isso. Se Deus é tão bom, por que está acontecendo comigo? Se Ele me ama, porque os tolos, eles têm uma oratória dessa forma. Eles falam algumas coisas que outros tolos olham para eles, quando estão ouvindo eles falando, tem pena, coitado. Olha, isso é uma verdade, nem Deus, nem a família dele consegue ajudá-lo, quer ajudar, que coisa é essa, que família é essa, que pastor é esse, que chefe é esse, que líder é esse, que não ajuda. Os tolos não buscam avaliar o que está acontecendo de tolice na vida de alguém. O porquê estão passando por aquilo, o porquê estão daquela forma. Esse aqui investiu pesado. Para quê? Jogou tudo fora, porque quando a casa desmoronou, tudo aquilo que era investimento foi embora. A parábola das 10 virgens, vemos as sábias que estavam com seus azeites ali, suas lamparinas acesas, azeites de reservas, e as tolas que preferiram dormir e não levar nada de reserva. Não, isso aqui dá. Isso aqui, o que nós temos, dá, é o suficiente. Tá vendo que ele não vai demorar? O noivo demorou. Tá vendo que não vai se apagar tão fácil? Isso aqui dá para dias, semana, meses. O tolo geralmente faz cálculos errados. Em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, nós vemos sobre a parábola das 10 virgens. Ilustra uma diferença entre a sabedoria, as virgens prudentes, e a tolice, as virgens nécias, despreparadas, na preparação à vinda do Senhor. Não precisa de tudo isso. Não precisa levar tudo isso. Não precisa se preparar tanto assim. Não precisa. Lê aí 2, 3 versículos e vai
e sobe no altar e vai pregar. Não, olha, não precisa de tanto cuidado assim, não precisamos avaliar tanto assim, não. O que nós queremos é o nosso momento, o que nós queremos é só enxergar o hoje, o que nós queremos é esse momento de alegria, de prazer, de satisfação. Aleluia, glória a Deus. O fato é que o noivo chegou em uma hora que ninguém esperava. As nécias dormindo, as virgens dormindo. Mas quando alguém gritou, aí vem o noivo, todas acordaram. Mas quando olharam a trajetória de volta que o noivo faria juntamente com elas, aí as nécias perceberam que não teriam o suficiente, não teria azeite o suficiente. Aí pediram para as sábias. As sábias falaram, não, nós fizemos a nossa parte. Nós falamos, nós aconselhamos, advertimos vocês, mas vocês não quiseram, deram risada da nossa cara, nos chamaram de atrasada, nos chamaram disso, de aquilo outro. Não. O que nós temos é o suficiente para essa jornada de retorno com um noivo. Vão comprar, vejam se tem algum lugar aberto, veja o que aconteceu. Não deu certo, não encontraram nada aberto, e aí o noivo foi, as portas se fecharam e elas ficaram do lado de fora. Porque é isso que acontece com os tolos. Os tolos não conseguem entrar no banquete da celebração que Deus preparou para aqueles que vigiaram, para aqueles que buscaram entender, para aqueles que buscaram discernir, para aqueles que se consagraram, para aqueles que se separaram, que foram ridicularizados, foram tidos como, sei lá, qualquer coisa que você possa imaginar. Foi motivo de chacota, né? Porque os sábios, geralmente, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo, eles são ridicularizados. Eles não sabem de nada. Tá vendo que você não sabe de nada? Você é um atrasado, você está com a mente no passado, o mundo evoluiu, olhamos para frente, uau! Mas nós vemos muita insensatez na fala de muitas pessoas que querem ser sábias, até colocam uma roupa de sábios, mas no fundo, são tolos. Em resumo, o estudo bíblico sobre o tolo nos alerta para a importância de buscar a sabedoria de Deus, aprender com os nossos erros e viver em obediência aos seus ensinamentos para evitar as consequências negativas da tolice. Que eu e você possamos decidirmos pela sabedoria divina, por aquilo que vem de Deus e seguir o nosso caminho reto sem nos desviar para a direita ou para a esquerda, porque nesses outros caminhos existem tolos em cada esquina, chamando, convidando, sempre com algo atrativo. Aparentemente o caminho reto não tem nada engraçado, não tem nada de alegria, não tem nada aparentemente que possa satisfazer aquilo que eu preciso. Mas isso é um grande engano do maligno. Eu e você precisamos buscar pela sabedoria que vem do alto. Que o Senhor nos ajude a não só colocar a nossa sabedoria em prática, mas em sermos pessoas sábias. E eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.